Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Karen Boteon, médica veterinária e gerente técnica da Boehringer. Hoje a gente vai bater um papo com a Malê e com o Estevam sobre zoonoses. Quando a gente fala de zoonoses, há sempre o risco de que pessoas leigas culpem os animais por essas doenças. E eles fazem parte do nosso convívio, não é mesmo? Então, para abrir essa discussão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre zoonoses e zooeia. Para isso, eu vou pedir para o Estevam abrir a nossa mesa, falando um pouquinho desses conceitos, que são super importantes, já que zooeia é um termo que poucas pessoas conhecem, né, Estevam? Perfeito. A gente está tão acostumado a associar animal com coisa ruim, com doença, com acidente, e a gente esquece que, na verdade, eles fazem parte das nossas famílias. E não é à toa. Tem muitas evidências científicas que mostram que pessoas sedentárias, quando adotam um animal, têm benefícios diretos para a saúde. E é normal, todo mundo que tem um cachorrinho ou um gato sabe que a gente precisa se movimentar um pouco mais para corresponder às expectativas deles. No caso dos cães, a gente tem que sair para passear, para ele poder desbravar um pouco o ambiente, e isso daí acaba ajudando diretamente no aumento da atividade física, na redução da pressão arterial, em melhora da saúde mental. E levando isso em consideração, é óbvio, apesar de haver algumas doenças associadas a esses animais, os benefícios deles para a gente são infinitamente maiores. Maravilha. E esse é o conceito de zooeia, correto? Sim. Maravilha. E aí, eu queria, primeiro falar que, bom, é importante diferenciar esses conceitos. Então, zoonoses, as doenças que são transmitidas entre seres humanos e animais, e zooeia, esses benefícios infinitos que esses animais podem trazer para a nossa vida. Malê, as zoonoses estão aí, né? E embora a gente fale dos benefícios dos animais, cabe a nós, médicos veterinários, também ajudar aí para que a gente identifique essas zoonoses e a gente principalmente previna essas zoonoses. E existem várias. Eu queria começar com você falando de verminoses, porque a gente sabe que as verminoses muitas vezes, embora façam parte aí da rotina do clínico, elas podem ser subestimadas. Então eu queria perguntar para você, né, qual que é a importância dessas verminoses na rotina do clínico no dia a dia? Como doenças clínicas aí para cães e gatos, né, o nosso maior problema sempre vai ser o impacto gastrointestinal, né? A maior parte dos indivíduos que apresentam quadros parasitários por vermes vão apresentar vômito, vão apresentar diarreia, podem apresentar perda de peso, sangramento intestinal, eventualmente os indivíduos podem ter quadros mais graves, que é acumular líquido no abdômen, ter alterações nutricionais por conta do parasitismo. Mas a gente também não pode esquecer que existem quadros de verminoses que a gente vai chamar de erráticos, que às vezes esses parasitas eles fogem do trato gastrointestinal e acabam caindo dentro do sistema respiratório. E nesse sistema respiratório, eles podem causar quadros pulmonares importantes ou quadros brônquicos, principalmente. Então, tem indivíduo que vai ter tosse, tem indivíduo que pode ter um processo inflamatório pulmonar, mas que às vezes ele não tem a tosse, mas ele só tem uma respiração mais acelerada. Tem indivíduos que formam nódulos importantes, comprometendo a respiração, causando falta de ar. Então, eu acho que é importante, dentro da clínica e para os clínicos veterinários, lembrarem que existem esses parasitismos que acontecem em vias alternativas, nessa via que a gente chama de hepatotraqueal, chegando aí no trato respiratório, para a gente fugir um pouco da diarreia e do vômito e lembrar que existe um mundo além do trato digestório mesmo. Ou seja, super importante a gente pegar, principalmente filhotes, né, parasitados com sinais respiratórios, a gente ter esse diferencial na nossa listinha, porque afinal de contas esses vermes podem estar ali, né? E Estevam, quais as verminoses de maior importância, pensando em pequenos animais e saúde pública? É até curioso, porque as duas parasitoses mais importantes, levando em consideração o impacto para a saúde humana, são também as duas mais comuns. Uma delas associada mais a filhotes e outra associada tanto a filhotes quanto a cães adultos. No caso dos filhotes, o parasita mais importante é o Toxocara canis. Por que Toxocara canis é importante para humanos? Nós temos três formas da doença. Uma delas, a mais grave, que é a que acomete os olhos e que pode levar à perda de visão e inclusive perda completa de visão de forma irreversível. O Toxocara é um parasita que afeta o intestino dos cães, libera os ovos nas fezes desses animais, e esses ovos têm a capacidade de ficarem aderidos às superfícies, inclusive ao pelo dos filhotes. A grande
problemática envolvendo filhote. Quando a gente pega um filhote fofinho, a gente não pensa tá com verme. A gente pensa que coisa linda e aproxima do nosso rosto, entrando assim em contato diretamente com os ovos desse parasita, né? Como esse parasita é eliminado naturalmente dos cães próximo a 1 ano de idade, ele vai ser um problema ligado a filhotes. No caso de animais, tanto filhotes quanto adultos, é ancilóstoma o que a gente tem que levar em consideração. É um verme muito patogênico, pode levar a anemia, inclusive a mortalidade de alguns animais. E em humanos ele está relacionado a uma doença menos grave, mas muito conhecida de todo mundo e que causa muito incômodo, o bicho geográfico. Quem já pegou o bicho geográfico sabe que a gente pode inclusive perder algumas noites de sono por causa disso. Independentemente de ser vinculada só a filhotes ou de estar associada a filhotes e adultos, a gente precisa controlar para garantir que ninguém vai ficar doente. Ou seja, Ancylostoma e Toxocara, esses vermes realmente têm uma importância bastante grande para a saúde pública, acometem os cães e às vezes a gente esquece que eles estão ali, né? Mas além das verminoses, a gente também tem os protozoários intestinais. Então eu queria começar contigo, Malê. Você pode falar um pouquinho dos dados de giardíase em cães e gatos no Brasil? Porque esse é um parasita bastante importante quando a gente pensa em protozoário intestinal. Então, a gente tem alguns problemas com relação a estudos de prevalência, justamente porque não há uma padronização de técnicas e justamente porque muitas vezes há um erro cometido de fazer um único teste, que seria um único copo parasitológico. Lembrando que a maior parte dos protozoários pode fazer ciclos intermitentes, então eles são excretados em grandes quantidades, eles podem ficar alguns dias sem serem excretados. Quando a gente pensa nos protozoários, Giardia realmente é o que ganha um vulto maior, mas a gente não pode esquecer que a gente tem Isóspora, que a gente tem Cryptosporidium, que o gato tem um cara muito importante que não tem contexto zoonótico, até que se prove o contrário, que é Tritrichomonas, mas a gente vai ter que lembrar que eles são mais difíceis de serem identificados nos exames usuais dos laboratórios. E aí, quando a gente vai fazer os estudos de prevalência, que são aqueles que verificam número de animais que foram reconhecidos como animais infectados, eliminando os parasitas pelas fezes, o problema é que tem muita gente que faz o copro parasitológico, tem gente que faz PCR, tem gente que faz imunoensaio, que são testes que têm sensibilidades diferentes para essa detecção, vamos dizer assim. Então a padronização ela fica ruim. O que a gente sabe é que em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, a gente chega a ter uma prevalência de mais de 40% de indivíduos, se a gente pensar humanos e não humanos, apresentando esses parasitas do intestino, apresentando a giardia no intestino, por exemplo. É que a doença desenvolvida por eles é uma doença muito pequena. Uma parte muito pequena dos indivíduos infectados, na verdade, apresenta manifestações clínicas por conta disso. E aí é o grande problema. Você tem indivíduos que andam pelas populações, eliminando esses parasitas, contaminando muito o ambiente, né? E expondo outros indivíduos à infecção. E uma coisa que é importante, a gente tem alguns estudos, há muita coisa, muito conflito, muita controvérsia envolvendo giardia. Mas muita gente, inclusive, começou a contestar o potencial zoonótico desse protozoário. Mas nós temos 3 estudos que saíram no Brasil nos 4 últimos anos, realizados no Rio de Janeiro, realizados na região sudeste, que mostram indivíduos humanos convivendo na mesma casa que cães ou gatos, e eles apresentavam exatamente os mesmos biotipos. Significa que está havendo infecção cruzada entre esses indivíduos, né? A tradução clínica disso a gente ainda questiona em alguns pontos, mas existe essa infecção cruzada de biotipos que a gente acharia que não eram zoonóticos, mas em todos os indivíduos que moram na mesma casa. Crianças, homens, gatos, cães e assim por diante. Então é muito importante a giardia, para mim ela ainda é o protozoário de maior importância zoonótica e clínica para nós também. Perfeito. Você mencionou um pouquinho sobre o diagnóstico, então eu vou aproveitar o gancho e perguntar para o Estevam, né? Por que às vezes é tão difícil o diagnóstico, Estevam? Você pode explanar um pouquinho sobre os métodos diagnósticos da giardia? Usando uma simplificação até para facilitar, para que todos entendam, a giardia ela é detectada de 2 formas, ou pela detecção do trofozoito ou pela detecção do cisto. O trofozoito ele é bastante ativo, ele aparece nadando no microscópio,
né? Mas a gente tem alguns ciliados que podem aparecer que podem também levar a confusão no diagnóstico. O cisto é muito pequeno e pode ser confundido até com alguns grânulos de artefatos que possam aparecer nas fezes. Então a minha recomendação que o exame seja feito sempre por um parasitologista experiente que saiba ter o discernimento entre o que de fato é o parasita, o que é um pseudoparasita, um artefato ou um outro parasita que não necessariamente a giardia. Uma sugestão, se não tem segurança, a gente tem hoje no mercado alguns testes rápidos que podem trazer o resultado em poucos minutos e com uma confiabilidade muito boa, tirando esse aspecto do não tenho certeza, mas por via das dúvidas eu vou tratar. Eu acho que a gente ter certeza do que é sempre o melhor. Maravilha, né? Porque daí a gente também pode seguir com o tratamento adequado e assertivo. Eu posso fazer só uma pergunta para o Estevão, aproveitando? Por favor. Estevão, qual é a sua opinião a respeito da reação em cadeia de polimerase, a famosa PCR, para o diagnóstico desses protozoários intestinais? Vale a pena? Porque todo mundo acha que é o exame do momento. Vale a pena? Maravilhosa a sua pergunta, por um detalhe muito legal. A PCR, ela é uma reação, que a gente precisa ter ela padronizada. Só que essa padronização, para ser bem feita, tem que ter uma amostra que também tenha lá uma quantidade específica de parasitas, né? E a gente sabe que nas fezes a gente pode ter uma eliminação pequena ou uma eliminação muito grande. Em algumas situações que é observado, você faz primeiro um cultivo dessas fezes para conseguir a amplificação do parasita e depois a PCR. Ou você tenta trabalhar com algumas alterações na técnica para aumentar a sensibilidade dela. O mais importante é que a gente tenha padronização, porque se o laboratório A usa um método e o laboratório B usa um outro método com sensibilidades diferentes, pode ser que o negativo de um laboratório não seja negativo de outro laboratório. A meu ver, o clínico tem que ter o discernimento da interpretação do resultado e da necessidade do exame. Muito obrigada. Maravilha. E por falar em protozoário, acho que tem um outro protozoário super importante, que é a leishmania. Então, vamos falar um pouquinho de leishmania, né? A doença, ela é considerada negligenciada, já que ela teve um avanço importante nos últimos anos para áreas, inclusive, que a gente não tinha essa doença. Então, queria primeiro começar com você, Malê. Como os clínicos deveriam atuar, né, assim, para ajudar a gente a diminuir um pouco a prevalência dessa doença, porque ela tem avançado e acho que a gente está falhando, de alguma forma, em impedir que isso aconteça. O que você acha sobre isso? Então, Karen, a pergunta ela é bastante complexa, né? Porque eu tenho alguns pacientes que nunca saíram da cidade de São Paulo, são pacientes de bairros teoricamente nobres de São Paulo, não são de subúrbio, de peridomicílio, de periferia. Então, a gente já sabe que essas cercanias, assim, que protegiam os indivíduos contra o flebotomínio ou contra sem mais, sabe-se lá quem também consegue transmitir esse protozoário, a gente não tem mais esses limites geográficos, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre ter noção de que é um parasita que está ao nosso redor, que tem um vetor ou que tem mais vetores que podem associar-se para fazer uma transmissão mais coletiva. Então, eu acho que a gente, em primeiro lugar, precisaria fazer uma vigilância epidemiológica, às vezes fazendo triagem sorológica mesmo, para a gente ter uma ideia, na verdade, de soroprevalência, que é quantos indivíduos já foram infectados e por isso apresentam anticorpos. Não que a gente precise tomar uma atitude contra os indivíduos logo de início, mas só para a gente ter uma ideia de que patamar a gente se situa. E lembrar que ela tem que entrar como diagnóstico diferencial para vários quadros clínicos, porque leishmaniose, pessoal, não tem cara. Leishmaniose pode ser quadro cutâneo, leishmaniose pode ser um indivíduo com uma inflamação renal, o indivíduo com poliartrite, o indivíduo com anemia, o indivíduo com conjuntivite, o indivíduo que apresente um abdômen aumentado, o indivíduo que apresente vômito, diarreia, quadro neurológico, ou seja, tudo que a gente aprendeu na faculdade, né? A gente vai ter que pensar, nossa, será que não é leishmaniose que esse indivíduo tem? E as trombocitopenias também, né? Então. Aí já leva a gente sempre a associar as doenças transmitidas pelos carrapatos, mas a leishmania tá ali como um diferencial importante. E eu acho que é importante você comentar isso também, porque como diz um grande amigo,
Trombocitopenia não significa deficiência de doxiciclina, né? Então é importante a gente pesquisar por que ela está lá e leishmania é uma possibilidade. Então eu acho que lembrar que ela pode estar presente em qualquer quadro e que mesmo que você identifique outros parasitas, outros hemoparasitas de vez em quando, nada impede que ela esteja ali conjuntamente com uma comorbidade. Então eu Sem acho que a gente dúvida. precisa começar a testar mais e aí depois a gente começar a não esquecer dos mecanismos preventivos, né? Porque é a chave do negócio. Prevenção sempre, gente. Encoleiramento acho que é uma boa medida. A Uhum. gente tem produtos excelentes no mercado, né? Então a gente tem que pensar nisso. E aí, falando que é uma doença transmitida por vetor, Estevam, esse vetor, né, o lutzomia, ele tem alguns hábitos particulares. Você pode falar um pouquinho e como isso pode ajudar no combate à doença? O vetor da leishmaniose pertence a um grupo que tem ocorrência não só aqui, mas também na Europa, na Ásia, e ele foi primeiro descrito e conhecido na Europa, e o comportamento dele todo foi conhecido pela Europa. Quando a doença começou a ser importante aqui, a gente foi lembrar o que era observado em outros lugares, e a gente descobriu que, na verdade, o nosso vetor, apesar de ser um parente do vetor europeu, tem comportamento completamente diferente, tem uma ecologia completamente diferente, e a gente não pode se dar ao luxo de usar os mesmos métodos de controle que são usados na Europa, por exemplo. Aqui no Brasil a gente ainda não conhece muito bem a distribuição, a gente não conhece muito bem o comportamento de todas as possíveis espécies, mas uma delas a gente conhece muito bem, a Lutzomia longipalpis. Esse inseto era um inseto tipicamente florestal que aprendeu a se adaptar na cidade e hoje em dia ocorre em grandes centros urbanos, inclusive com uma adaptação excelente. Durante algum tempo, como esse vetor ficava associado a regiões de mata, a leishmaniose era uma doença essencialmente rural ou associada a pessoas que tinham contato com florestas. Hoje em dia, a doença não é observada apenas em periferias, mas também em grandes áreas urbanizadas, em áreas mais ricas de grandes centros urbanos, porque o vetor não tem distinção entre rico e pobre. O vetor gosta de ter o local onde ele precisa se multiplicar. Nesse sentido, árvore frutífera que acumula muita fruta embaixo, quintal com muito entulho, galinha é maravilhosa para elas. O galinheiro, a própria galinha e os excrementos da galinha servem como uma forma de se multiplicar a lutzomia. Então a gente precisa ter a higienização da nossa casa e das casas ao nosso redor para ter certeza de que esse vetor não vai nos incomodar. E eu acho que vale a pena de complementar um pouco. A gente vê hoje muita gente usando galinha para controlar escorpião. Só esqueceram de combinar porque os turnos são diferentes. O escorpião trabalha de noite, a galinha trabalha de dia, eles não se cruzam. Então, nesse caso, a gente precisa pensar numa estratégia mais interessante. Quem gosta é a lutzomia, que tem o que comer, né? Exato. Em condomínio, inclusive no que eu moro, existem as galinhas dangolas pensando no escorpião. São lindas. É super comum. Acho que é um hábito comum da maioria dos condomínios fazerem isso. Então, assim, precisa entender um pouquinho dos bichinhos, né? Que você quer controlar e que você quer ter, sem sombra de dúvidas. Ele também é um vetor que gosta de períodos crepusculares, né? Isso também pode ser relevante, você acha? Porque, querendo ou não, nesse hábito crepuscular, se você puder não deixar o cachorro ter acesso a essas áreas, talvez possa ter algum impacto, né? Pelo menos na literatura se fala um pouquinho disso, certo? Maravilha. Gente, eu adoraria ficar falando mais de leishmania, mas a gente tem tanto tema para falar que eu vou mudar um pouquinho de tema. Então, eu queria falar um pouquinho, porque a gente teve recentemente um caso de raiva em São Paulo, né? Todo mundo ficou, assim, até um pouco chocado, porque fazia muito tempo que a gente não tinha no município de São Paulo. E assim, isso levantou uma bandeira. Será que essa doença está começando a ser negligenciada? Então eu queria perguntar para a Malê. Malê, você acha que ela pode se tornar, se ela está se tornando ou se ela pode se tornar uma doença negligenciada, né? Quais os riscos? Porque a gente sempre teve um controle muito bom da raiva, pelo menos a raiva urbana, pensando em caninos urbanos, felinos urbanos. Então, eu acredito que ela já seja uma doença negligenciada, na verdade, né? Porque
O que acabou acontecendo inicialmente é porque os números de raiva transmitida pela variante canina foram reduzindo, e as pessoas colocaram de que a raiva estava controlada, mas mais do que isso, colocaram uma palavra muito forte, que é o termo erradicação. Mas a gente tem que lembrar que a raiva que a gente vê atualmente é uma raiva transmitida pela variante do morcego. E as pessoas acham que o morcego é hematófago, né? Mas qualquer morcego pode transmitir. Se ele come frutinha, se ele come peixe, se ele bebe néctar, ele pode transmitir. Então a primeira coisa a lembrar é que a gente esquece que as cidades estão lotadas de morcego. Né? Na minha casa já entraram 5 morcegos. Então, assim, a gente negligencia o maior potencial de transmissão atualmente, que é o morcego interagindo com o homem, morcego interagindo com o cão, morcego interagindo com o gato. As campanhas municipais de vacinação, justamente por causa da variante canina ter sucumbido, elas pararam. Porque, na verdade, o conceito ele acaba se perdendo um pouco no meio do caminho. Mas, na verdade, se a gente continuasse vacinando esses cães e esses gatos, a gente os deixaria protegidos contra acidentes com esses morcegos que podem acontecer. E eu acho que tem um problema muito grande, é que atualmente, justamente pela mudança da variante, a gente não tem mais animais com raiva apresentando raiva furiosa, que era o que caracterizava. Se olhava um cara muito agressivo, um animal muito agressivo, tentando morder grade, tentando avançar, andando de marcha ré, assim, parecendo aquele cachorro cujo do Stephen King, né? Você falava, animal raivoso. Atualmente, eles fazem mais o quadro da raiva paralítica mesmo, sem a fase citatória. E aí vem o grande problema. Os veterinários estão despreparados para isso e a gente tem uma lista de diferenciais de indivíduos com quadros neurológicos, tanto para os cães quanto para os gatos, e a gente esquece de colocar raiva. E aí as pessoas não tomam cuidado, não colocam uma luva para manipular o paciente, não colocam óculos de proteção, que para a raiva é tão importante, porque no homem a penetração pela córnea pode ter um poder muito grande. A gente se esquece de tomar cuidados básicos, inclusive quando você libera esse paciente para voltar para casa com o próprio tutor. Dos cuidados que o tutor deveria ter na manipulação desse paciente, enquanto a gente faz um período de espera, porque o diagnóstico do paciente vivo é muito difícil da gente fazer. A gente não tem um teste que seja seguro, né? Para fazer que seja fidedigno. Então, eu acho que esses são os cuidados. Então, eu acho que todos nós negligenciamos a raiva. Nós clínicos, a população, as autoridades, eu acho que ela é uma doença efetivamente negligenciada. Maravilha. Eu também, essa é a minha percepção também. E aí eu queria até perguntar para o Estevam se ele pode falar um pouquinho dos ciclos da raiva, porque a gente tem a raiva urbana, que a gente mencionou, mas a gente tem a silvestre e a rural, então acho que tem tudo a ver, a negligência e com os ciclos da raiva. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Claro, e faz todo sentido o que a Malê comentou. A gente está acostumado, a gente aprendeu muito com a raiva urbana, como controlar a raiva urbana, a importância da raiva urbana e como reconhecer que era o cachorro, o gato espumando, bravo, que atacava. Isso está controlado. A gente pode dizer que aqui no Brasil esse tipo de doença foi erradicada. Ela ainda é um problema muito sério na Índia, ainda é um problema muito sério em algumas partes da África, mas aqui no Brasil a gente não tem mais, graças à vacinação que era feita pelos municípios. O que a gente vê hoje é um perfil da doença associado a morcegos. E essa doença associada a morcegos também pode ter 2 características distintas. Uma delas é aquela associada aos morcegos hematófagos. Só existe morcego hematófago aqui na América do Sul. A gente associa direto com o vampiro e as histórias de vampiro e outras coisas de filmes, mas essa associação só ocorreu quando a América foi descoberta e quando esses morcegos foram descobertos. E o mais interessante, esses morcegos são raros em áreas urbanas. Eles são mais predominantes em meio rural. Pois bem, esses morcegos, ao se alimentarem do sangue de animais de produção, bovinos, ovinos, cavalos, eles podem acabar transmitindo o vírus, e esse vírus ele tem importância para a saúde humana, sim, mas ele acaba ficando em regiões de baixa densidade populacional. O controle é feito vacinando a população de herbívoros susceptíveis. Quando a gente pensa na raiva silvestre, a coisa começa a ficar um pouco mais curiosa. Porque a fauna silvestre, à medida que as cidades vão crescendo, elas vão crescendo
para as áreas onde a gente tinha antes só florestas. Quem for de Ribeirão Preto sabe o quanto a Zona Sul cresceu para uma área que até então só tinha pasto. E hoje em dia é uma das áreas mais nobres e mais crescentes da cidade. Isso em questão de 10 anos. Né? Então a gente vê esse crescimento acontecendo. Os morcegos são reservatórios do vírus rábico e na cidade a gente não vai ter o hematófago, mas a gente vai ter morcegos que são frugívoros, morcegos insetívoros, morcegos polinizadores que se alimentam de néctar. Até em algumas regiões aqui do estado a gente consegue ver morcegos que se alimentam de peixes. E esses morcegos acabam compartilhando entre eles nos abrigos o vírus. Qual que é o problema? Quando esse morcego forma um abrigo na nossa casa, se ele estava doente e ele cai no nosso quintal, o nosso cão, o nosso gato pode ir lá e mordê-lo. Se esse cão e se esse gato não estiverem vacinados, ele pode pegar a doença e pode transmitir para a gente. Mas a doença não vai se comportar da forma que a Malê comentou com a gente. Ou seja, prevenção é o melhor negócio. Vacinar cães e gatos, soube de um contato com o morcego, comunicar imediatamente as zoonoses da prefeitura, diferente de algumas doenças que a gente pode, como veterinário, resolver o problema sozinho, outras doenças têm legislação associada e a gente precisa comunicar os responsáveis, as autoridades responsáveis. Raiva não tem cura, mas se identificado o problema imediatamente, a gente consegue fazer a profilaxia pós-exposição, a PEP, tanto em humanos quanto em animais. E dessa forma a gente consegue evitar o problema maior. Eu posso fazer uma perguntinha? Estevão, outro dia eu tive a informação, a gente sabe que existe a transmissão por aerossóis, por exemplo, nos indivíduos que entram em caverna, com muito morcego, por causa de gotículas de saliva. É verdade que não há necessidade da mordedura a partir do morcego para o estabelecimento da raiva? Que o simples contato, a proximidade, crianças que pegam morcego, mesmo que não sejam mordidas, o cão e o gato, pode ser que eles adquiram a infecção? A transmissão aerossol, ela foi mostrada em ambientes de caverna, que tem uma circulação de ar muito restrita, uma grande população de morcegos e que pode ter muitos aerossóis lá concentrados. Numa situação de contato normal, esse tipo de transmissão é quase improvável, mas ainda assim pode ser que a gente tenha tido contato com a saliva, com os fluidos desse morcego e não tenha associado esse contato com, de fato, um acidente, né? Às vezes a gente acha que para ter um acidente precisa ter uma mordedura com sangue. Não, pode ser só um contato rápido. Então, teve o contato, informar as autoridades e as autoridades vão ter todo um procedimento a ser seguido que vai evitar uma complicação maior. E a gente tem que lembrar que, lógico, a vacinação em cães e gatos é imprescindível, né? Porque é uma doença que vai ser 100% letal para os animais, mas nós que somos veterinários somos grupos de risco, a gente precisa ser vacinado. Né? Então a gente está muito mais sujeito a ter acidente com animais, né? Mordedura especialmente. A gente tem que tomar todos os cuidados, mas isso eventualmente pode acontecer. Então, se você não está vacinado, procure imediatamente um lugar para se vacinar ou fazer a sorologia para ver se você ainda está com os títulos adequados. Bom, é isso de raiva, pessoal, mas a gente tem mais coisas para falar. Então eu queria falar um pouquinho que outra doença que também ficou na mídia, que recentemente foi a febre maculosa. Então a febre maculosa, outra transmitida por vetor, e eu queria começar com você, Estevam, porque quem transmite essa doença é um vetor que a gente chama, né, o carrapato amblioma. Você podia falar um pouquinho das espécies e da importância desse carrapato pensando no cão? Perfeito. A gente teve recentemente na mídia esse problema com a febre maculosa e um dos principais vetores, o Amblioma sculptum, é associado diretamente a capivaras. A gente tem uma associação direta, Amblioma sculptum e populações de capivaras. E isso vale a pena um pouco até da gente discutir como nós somos estranhos no que se refere a animais. Até alguns meses atrás a gente queria ter capivara como pet. Aí aparece a febre maculosa, agora a gente quer matar a capivara, não pode mais ter capivara, vamos azulejar tudo para não juntar mais capivara aqui. A gente precisa entender que a fauna silvestre não é nem pet nem inimigo. A gente tem que aprender a coexistir com a fauna silvestre. Eles lá, a gente aqui, nós admiramos a existência desses animais e a gente tem que entender que, respeitando esses princípios, não vai ter transmissão de doença.
O Amblyomma sculptum, por exemplo, está associado a capivaras. Qualquer capivara aqui no Brasil vai ter Amblyomma sculptum, mas eles não necessariamente têm a bactéria. Agora, algumas regiões do estado, a gente pega, por exemplo, Campinas, Jundiaí, Valinhos, são várias áreas em que a gente sabe que essa bactéria circula. O cão, ele pode acabar servindo como um elo interessante entre o carrapato que está lá na cidade, que está lá na lagoa da prefeitura, por exemplo, e que acaba sendo trazido para dentro de casa. Então, nesse caso, o cão pode servir como um elo. Quando a gente leva em consideração um outro vetor, Amblyomma aureolatum, os cães são hospedeiros interessantes. Amblyomma aureolatum não é adaptado a capivaras, e sim a carnívoros. E o cão pode sim manter esse carrapato e pode acabar ajudando a aumentar a população do carrapato. De qualquer forma, a gente conhecendo um pouco mais sobre a ocorrência desses vetores e a ocorrência da própria doença, a gente não precisa ter medo, só precisa saber controlar bem. Maravilha. E talvez eu esteja errada, eu vou aproveitar e perguntar, porque me parece que o Amblyomma é um bichinho que também não escolhe tanto hospedeiro, então é fácil de a gente acabar pegando eles. Eu já peguei Amblyomma, então eu não sei se eu tô certa ou não, mas me parece que eles são, tá com fome, vai você mesmo. O Amblyomma tem esse comportamento, mas depende. Quando ele é adulto, ele prefere o hospedeiro dele mesmo. Então o Amblyomma sculptum, ele vai gostar lá da capivara, do cavalo, da anta. O Amblyomma aureolatum, ele vai gostar de carnívoros, cão e gato, tá lá para ele. À medida que ele não é adulto ainda, que ele é mais jovem, especialmente na fase larval e também na fase de ninfa, a chance dele atingir outros hospedeiros que não os hospedeiros aos quais ele está diretamente associado é grande. E é nessa fase que a gente pega. Quem nunca pegou um carrapato deitando na grama do lado de uma lagoa, não prestou atenção no corpo logo em seguida. Perfeito, é isso mesmo. E a doença clínica, Malê, nos cães, né? A gente sabe que não é tão comum, mas que ela pode acontecer. Ela é um desafio, porque ela mimetiza diversas outras doenças. Você pode falar um pouquinho, né, dos sinais clínicos dessa doença no cão? Então, a maior parte das manifestações clínicas do cão, elas são inespecíficas. É o indivíduo que vai perder o apetite, é o indivíduo que fica mais apático, um pouco mais letárgico. Então, aquele cachorro que não quer brincar tanto. Eventualmente, ele vai ser levado ao vai ser levado ao consultório veterinário. O veterinário percebe que ele tem uma febre ou que ele tem um quadro febril. Normalmente, ele tende a ter um baço aumentado, gânglios linfáticos um pouquinho aumentados, mas nem sempre. Pode ser que faça um exame de sangue que a gente perceba que já tem anemia ou que ele tem uma alteração de glóbulos brancos, mas nem todos vão ter. As alterações, elas são inespecíficas. Muitos animais fazem quadros articulares. Eles podem fazer quadros de artrite, então eles mancam. De vez em quando eles têm dor quando a gente pega nas articulações. Eles podem ter sinais de dor difusa pelo corpo, que é o que a gente chama de hiperestesia, né? Onde você pega, parece que está doendo, depois você pega de novo, não estava exatamente doendo no mesmo lugar, num outro lugar ele grita. Então, a gente tem sintomas que são muito inespecíficos, mas, eventualmente, podem aparecer aquelas máculas, né? Que dão nome à febre maculosa, que são aquelas manchas na pele, aquelas manchas mais avermelhadas, mas que, na verdade, não é usual que a gente atenda o cão clinicamente tão notório como seria para a espécie humana. Mas alguns podem ter alterações de coagulação e podem apresentar manchas avermelhadas na pele que podem ser pequenininhas ou podem ser placas maiores. Perfeito. Algumas literaturas mencionam até que alguns animais apresentam quadros neurológicos, né? Então seria um diferencial também para quadros neurológicos em cães. Exato, né? porque eles podem fazer meningite e meningoencefalite. Então tem cão que fica com a cabeça baixa, abortador cervical, tem indivíduo que pode chegar a convulsionar, pode fazer um quadro de paralisia súbita de repente. Então sempre lembrar que é uma possibilidade. Ainda mais se ele estiver numa região aí próxima que passeia, né, em locais que tenham capivaras, né, em locais que a gente sabe que tem maior frequência dessa doença, então é um ponto de atenção, né? Bom, gente, a gente está chegando no final. Eu sei que teriam muitas outras doenças para a gente falar aqui, a gente teria muita coisa para discutir,
mas eu queria terminar esse videocast aqui que a gente fez, falando um pouquinho de saúde única mesmo. Então, só para a gente recordar, eu peguei aqui da Organização Mundial da Saúde o conceito de saúde única. Então, eles falam que trata-se de uma abordagem que exige os esforços colaborativos de várias disciplinas, né? Trabalhando local, nacional e globalmente para alcançar a saúde ideal para pessoas, para animais e para o meio ambiente. Eu queria que vocês terminassem falando um pouquinho sobre saúde única e a importância de nós, médicos veterinários, para esse conceito tão importante. Eu acho que o exemplo da febre maculosa é, de longe, um dos melhores que a gente pode usar. Se a gente tivesse aquela abordagem tradicionalista de doença, então é uma doença importante, em humanos uma letalidade elevada, 40%, 70% das pessoas podem morrer por causa dessa doença, então a gente entende a doença como importante e a gente tentaria eliminar, de qualquer forma, riscos da transmissão dessa doença. Ok, vamos eliminar as capivaras, né? Mas se a gente fizer isso, o impacto da eliminação dessas capivaras para o ambiente podem ser muito piores do que apenas a manutenção delas e a coexistência com isso. Pela abordagem em saúde única, a gente entende que a doença em humanos é uma sinalização de algum tipo de desequilíbrio que está ocorrendo. E a gente precisa entender como esse patógeno se comporta naquele ecossistema natural, como a interação com os humanos atrapalha isso, onde os animais domésticos podem se encaixar para, de repente, facilitar essa transmissão, e essa compreensão mais holística do problema, obviamente, permite que a gente consiga fazer um controle mais eficiente, mais inteligente e com menos impacto para o nosso planeta. Foi bonita. Foi, não bonito. foi? O discurso não tem mais nem o que dizer aqui, né? A única coisa que eu acho que trazendo essa coisa para dentro da clínica veterinária, o nosso papel ainda é um papel de educação em saúde. Eu acho que a gente ainda tem que instruir melhor o tutor a respeito dos riscos das doenças que são comutadas entre animais e humanos. Eu acho que nós ainda precisamos trabalhar mais com diagnóstico epidemiológico, a gente ainda precisa pensar em repelência, a gente precisa pensar em produtos que façam a prevenção contra carrapatos, a prevenção contra pulgas, a prevenção contra os mosquitos, os flebotomínios, os insetos que podem fazer transmissão de agentes, que nós não podemos negligenciar a força da vacinação, às vezes, principalmente nas doenças zoonóticas, né? Mas existem tantas doenças que são transmitidas entre os cães e cujo custo do tratamento acaba sendo muito maior para o tutor. Então, a gente pensando nas zoonoses, eu acho que mais diagnóstico, mais prevenção também tem que acontecer e que o nosso papel é orientar. Cabe ao tutor ou proprietário, que é um termo que eu até gosto um pouco mais, por uma questão de responsabilidade sobre o indivíduo, eu acho que cabe a nós a orientação. Ele decide o que ele vai querer fazer, mas cabe a mim explicar para ele qual é a importância de tudo isso e que a negligência em cima disso pode colocá-lo em risco também. Então eu acho que daí a gente consegue também ter um acordo um pouco melhor. Perfeito, gente. Muito bom o papo. Adoraria estender ainda mais. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de ter esse tipo de conversa. Queria agradecer você de casa que está assistindo, que está privilegiando aí a gente com a audiência de vocês. Muito obrigada, Estevam. Muito obrigada, Malê, por essa rica conversa. Obrigada, pessoal.